Mas quero trazê-lo então, o Fábio Doeta, que já está por aqui conectado com a gente, para a gente começar esse nosso bate-papo, nosso quarto convidado dessa sexta-feira. Fábio, seja muito bem-vindo aqui na BMC News, muito obrigado aí pela sua participação, obrigado pelo seu tempo, agradecer aqui a sua presença, seja bem-vindo aqui na BMC News. Obrigado, Felipe, eu que agradeço, é um prazer imenso para nós participar do programa de vocês. Tá certo, o prazer é todo nosso em recebê-lo, muito bacana, e a gente vai começar falando um pouquinho, né? Eu queria que você comentasse um pouco a respeito da atuação, né, da Sequoia Properties. Qual a tese para fazer a primeira listagem aí nesse momento? O que você pode falar a respeito propriamente desse fundo? Tá, então rapidamente, a Sequoia é uma plataforma imobiliária integrada, como a gente chama. Então, nós não somos apenas gestores de fundo, nós também temos uma área de incorporação, onde a gente já fez aí mais de 20 projetos, em torno de 1,5 bilhão de VGV aí na Grande São Paulo nos últimos anos. A gente também tem uma área de gestão de ativos performados, quer dizer, imóveis, que foi, na verdade, a nossa origem, onde a gente nasceu há quase 30 anos. E hoje a gente administra em torno de 400 imóveis aí nessa área. E o fundo, especificamente entrando no Sequoia 3, né, que é o nosso terceiro fundo imobiliário, por isso que ele chama Sequoia 3, ele é um fundo que a gente, na verdade, não originou, a gente assumiu a gestão dele em janeiro de 2019, portanto, um pouco mais de 2 anos, e a gente tinha uma missão, a gente tinha um mandato ali quando a gente assumiu o fundo, que era trazer aos investidores originais, os que estavam aí no fundo há um tempo, liquidez e rentabilidade. E assim que a gente assumiu a gestão, a gente notou que esse fundo tinha alguns problemas, que inclusive foram os que culminaram na troca de gestão. Mas muito em breve, assim, a gente rapidamente, em torno de 30, 40 dias, a gente fez um plano, e esse plano, ele tinha como resultado final a listagem desse fundo na B3. Para isso, logicamente, a gente tinha que fazer um monte de ajustes, né, para corrigir muitos problemas que existiam no fundo. E ao longo do ano de 2019 a gente fez tudo. E por que a gente queria listar, Felipe? A listagem, na nossa visão, a gente gosta muito da combinação do mercado financeiro com o mercado imobiliário. O mercado financeiro ele traz liquidez, escalabilidade, governança, enquanto que o mercado imobiliário traz uma segurança e solidez que convida muitas pessoas aí há séculos, né, a investir em imóveis. E a Sequoia, né, a gente sempre captou, até o ano passado, a gente sempre fez as nossas captações de fundos com investidores maiores, né, os que a CVM chama de investidores qualificados, né, são aqueles investidores que investem acima de R$1 milhão nos produtos. E a gente sempre entregou a eles uma experiência muito boa, né? Tanto que a gente foi captando o Sequoia 1, depois o Sequoia 2, além de outros produtos, né, que não necessariamente estão envelopados na pessoa jurídica de fundo de investimento, mas a gente queria entregar essa mesma experiência que a gente entregava para esses investidores maiores, para o investidor geral, para o mercado em geral. Então, ao longo de 2019, como eu falei, a gente resolveu todos os problemas do fundo, preparou ele para esse momento. Inclusive, em começo de 2020, a gente estava tudo pronto para listar esse fundo. Obviamente, quando veio a pandemia, a gente teve que atrasar um pouco nossos planos. Mas, no segundo semestre, a gente já iniciou o procedimento novamente, o que culminou em janeiro desse ano, a gente concluiu a nossa oferta, e o fundo passou a ser negociado na B3 em fevereiro desse ano. Uhum. E eu queria saber um pouquinho a respeito dos ativos, né, Fábio, que tem aí disponíveis no fundo. Eu queria saber um pouquinho sobre a estratégia para a composição, né, do fundo, como que foram escolhidos esses ativos, sendo que eles acabam sendo um pouco mais distintos, né, questão de perfil, geográfico, enfim, dá um panorama para a gente sobre essas informações aí dos ativos compostos aí do fundo. Claro, então o fundo hoje ele tem 5 ativos, né? São ativos, como você falou, bem diversificados. E o motivo deles serem diversificados, Felipe, é que a gente gosta muito dessa tese de diversificação em fundos imobiliários, né? Você deve notar que a maioria dos fundos listados na B3, eles são, como a gente chama, monosetoriais, né? Investe só em um setor, ou logística,
ou lajes comerciais, ou outros setores. E a gente acha que, a gente tem uma convicção que o gestor, ele deveria ter uma responsabilidade, a gente se coloca como gestor, como responsável por contribuir para a diversificação no mercado imobiliário. E o motivo é que esse produto, né, de fundos imobiliários, ele ainda é jovem na Bolsa Brasileira. Então, hoje a gente acabou de comemorar, no final de março, em torno de 1.300.000 investidores na B3, que investem em fundos imobiliários. Só que esse número ele é 6 vezes maior do que ele era no final de 2018. Então, foi um crescimento expressivo, mas isso quer dizer que 80% dos investidores que investem em fundos imobiliários, eles o fazem há menos de 2 anos, e 50% há cerca de 1 ano. Então, a gente acha que, como esse é um produto relativamente novo na carteira do investidor brasileiro em geral, o investidor médio ele ainda não teve o tempo, a experiência para vivenciar, para entender como que esses fundos se comportam ao longo do tempo, ao longo dos diversos ciclos econômicos. E por isso a gente acha que a gente, como gestor, ainda tem um pouco de papel em contribuir para essa diversificação, porque todo mundo, acho que dificilmente alguém discorda que diversificação contribui para qualquer portfólio no longo prazo, né? Mas se o gestor não faz, ele está transferindo 100% dessa responsabilidade para o investidor. Então, a gente acha que, como tem essa questão ainda de fundo, de um mercado ser jovem, digamos assim, a gente se coloca um pouco ainda como responsável por contribuir com essa diversificação. Entrando um pouco já nos ativos do fundo, né, como eu falei, o fundo tem 5 ativos, como eu falei, bem distintos. Então, a gente foca em 3 grandes macro setores dentro do mercado imobiliário. Lajes ou edifícios comerciais, né, imóveis logísticos ou industriais, e pontos de varejo fora de shopping center, né, que shopping center é um negócio bem diferente. E hoje esses 5 imóveis estão distribuídos nessas 3 categorias. Então, a gente tem um imóvel logístico dentro de um condomínio aqui perto de São Paulo, na cidade de Jandira. Ele é um imóvel refrigerado, parcialmente congelado, locado por uma companhia de distribuição de alimentos, chamada Home West. A gente tem um imóvel que é uma loja, né, um supermercado locado para a rede de supermercados Saint Marché, fica no Brooklyn, aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro, a gente tem 2 imóveis, os 2 são locados para a Atento, a empresa de contact center, uma das maiores empresas de contact center do mundo, a maior da América Latina. E a gente tem um imóvel industrial no Rio Grande do Sul, numa cidade que chama Santo Antônio da Patrulha. Ele é locado por uma companhia canadense que chama Magna, é uma multinacional, uma das maiores empresas de autopeças do mundo, e eles são fornecedores da GM, na fábrica que a GM tem em Gravataí, onde ela produz aí diversos carros, entre eles o Onix, né, que é o carro mais vendido do Brasil, e a Magna, nossa locatária, é fornecedora da GM nessa planta. Fábio, você comentou aí a respeito dos inquilinos que tem nos imóveis, né? E aí me despertou uma questão aqui, se a pandemia, se toda essa questão sanitária, né? Você falou da Atento, que é call center, que são várias pessoas ali trabalhando no mesmo ambiente. Você falou a questão da fábrica, né? Para a GM, a gente sabe que algumas fábricas estão reduzindo jornadas, estão com alguns problemas para a fabricação enfim, com pouco insumo chegando. Isso acabou atrapalhando de alguma forma o desempenho do fundo? Isso acabou atrapalhando de alguma forma na questão dos inquilinos? Olha, o desempenho do fundo não atrapalhou por 2 motivos. O primeiro, porque a gente tem locatários, esses inquilinos, são muito sólidos, né? Então eles têm operações muito grandes, as empresas em geral são multinacionais, com muita diversificação geográfica, então dificilmente eles são abalados por uma crise como essa, e também porque os imóveis são muito bons, os contratos são bons. Agora, é lógico que a pandemia trouxe problemas, trouxe incertezas. No caso da Atento, por exemplo, que você mencionou, acho que intuitivamente é um dos setores que a gente enxerga como, desses onde a gente investe, né, é um dos que a gente enxerga como de maior risco.
Mas o setor de call center, desde o início da pandemia, no ano passado, ele já foi considerado um serviço essencial, né, junto com os serviços essenciais tradicionais, né, porque ele é a base, ele é o suporte para que os outros setores da economia funcionem. Então, para o banco funcionar, para o telefone funcionar, para a internet das pessoas funcionarem, é preciso que exista um suporte, exista um call center funcionando. Então, desde foi considerado serviço essencial. E é lógico que não tem como manter o mesmo nível de ocupação desses imóveis por questões sanitárias, não dá para colocar todo mundo do lado do outro. O que a Atento tem feito, muito bem, até porque uma empresa, como eu falei, é muito grande, muito bem estruturada, ela deixou parte das pessoas na casa delas, então uma parte das pessoas proverem esse atendimento de home office, e os sites estão acima da capacidade, né? Então, portanto, fica uma baia sim, uma não, aumenta um pouco os turnos ali, mas o impacto na operação deles foi administrado por eles. Nos nossos demais imóveis, os outros dois deles foram até beneficiados, né, que trabalham no setor de distribuição e varejo de alimentos, né? Como a gente sabe, com a questão de fechamento de restaurantes, etc., o setor supermercadista teve uma melhora, né? Porque as pessoas substituíram parte das refeições fora de casa para refeições em casa. Então, a operação e a performance de redes varejistas de alimentos melhorou. E, junto com isso, os distribuidores, que é a Home Oeste e o nosso Saint Marché, os dois locatários. E, por fim, como você mencionou também, a Magna, né, quer dizer, uma fábrica, a fábrica, como ela trabalha na linha de montagem do carro mais vendido do Brasil, essa fábrica trabalhava literalmente 24/7 até o começo da pandemia. E houve interrupções por questões sanitárias também, então a GM teve que parar por duas vezes a produção, e portanto os fornecedores também param em cadeia, inclusive uma nesse ano e uma no ano passado. Isso obviamente causa um pouco de problema no setor, porque a cadeia na linha de montagem de automóveis é uma cadeia complexa, né? Então tem diversos fornecedores, os carros têm centenas, até milhares de fornecedores. Então a maior preocupação ali não é nem a Magna, a GM sobreviverem. Como eu falei, são empresas super estruturadas. A preocupação dessas empresas, na verdade, é manter a cadeia de suprimentos funcionando, é manter aqueles fornecedores menores que não necessariamente conseguem sobreviver a 3, 4, 5 meses de operações paradas. Então, essas empresas forneceram, através da solidez delas, do balanço que elas têm super forte, elas conseguiram ajudar aí a cadeia para que, quando a pandemia for superada, quer dizer, quando as fábricas puderem continuar operando, o que vai acontecer e está acontecendo de novo agora, que a produção volte sem gargalos. Tá certo. Fábio, tô dando uma olhadinha no nosso chat aqui, a gente inclusive pede para os nossos telespectadores mandarem suas perguntas aqui. Aí o RTSBD, parece que é a abreviação do nome, mas ele está perguntando o seguinte: vocês planejam novas emissões para o fundo? O fundo tem algum novo ativo em vista? Sim, então a gente acha que o crescimento ele é muito favorável, é muito vantajoso para os fundos imobiliários, né? Porque ele aumenta a diversificação, ele contribui com a liquidez, ele dilui custos, melhora a rentabilidade. Então a gente quer continuar provendo, quer continuar crescendo. Inclusive esse ano a gente já comprou um imóvel, né, esse imóvel locado para o Saint Marché, ele não estava no fundo no ano passado, a gente adquiriu no começo desse ano. E a gente pretende continuar crescendo, sim. A gente vai fazer novas emissões, a gente tem um pipeline, né, que a gente chama, quer dizer, é uma quantidade de imóveis que a gente está analisando, que é em torno de 30 imóveis. São imóveis de alta qualidade, que se enquadram mesmo no nosso perfil de investimento. E a gente vai crescer. Obviamente tem que ser oportuno, tem que ser no preço da cota correto, mas pode esperar sim que a Sequoia 3 vai fazer novas emissões. Tá certo. Então, na semana que vem, né,
Fábio, a gente tem a expectativa aí do aumento da taxa Selic para 3,5%, isso aí já foi sinalizado algumas vezes, inclusive pelo presidente do Banco Central, várias entrevistas que ele deu, ele fala que praticamente está certo aí o 0,75 ponto percentual de alta, né? Queria saber como que isso aí acaba impactando aí na estratégia do fundo, também no mercado dos fundos imobiliários. Você acha que essa elevação aí, na verdade, essa recente elevação de 0,75 e mais a próxima elevação, isso aí vai mexer em alguma coisa na estratégia, no mercado, no seu ponto de vista? Olha, em termos de estratégia, por enquanto ele muda pouco, porque os fundos imobiliários, é lógico, qualquer aumento de taxa de juros, no final das contas, atrapalha a operação de fundos imobiliários, porque você melhora a performance de um concorrente, né? Uma alternativa de investimento. De qualquer forma, a gente tem uma convicção de que os fundos eles não precisam que as taxas estejam a nível de 2%, 3% para serem uma excelente alternativa de investimento. Os fundos precisam que as taxas de juros se mantenham em patamares saudáveis para a economia. Isso não só fundos, né? A economia como um todo se beneficia de patamares saudáveis de taxas de juros, porque taxas muito altas reprimem a atividade econômica e os fundos imobiliários vão junto. Ninguém lá atrás, quer dizer, quando o Banco Central começou a derrubar a taxa de juros, ela chegou a 2%, ninguém precificou os fundos a 2%, 3%, porque é um consenso também entre os investidores que essa não é uma taxa sustentável para a economia brasileira, né, a longo prazo. Ninguém esperava que fosse ficar 2%, 3% por 3, 4, 5 anos, tanto que as elevações começaram a retornar agora. Mas enquanto o ritmo não for exagerado ou que a taxa não se estabilize num patamar fora desse que eu falei de saudável, né, que reprima a atividade econômica, os fundos imobiliários vão continuar crescendo, porque é uma alternativa de investimento muito saudável e de alta qualidade para o investidor brasileiro. Uhum. Ô Fábio, inclusive você falou essa questão dos investidores, né, de ter mais acesso. Hoje a gente vê aí mais de 1 milhão, como você bem disse, de investidores em fundos imobiliários, e a gente sabe que está só crescendo, né? Nos investidores em ações, por exemplo, mais de 3 milhões e meio ali, mais de 3 milhões investindo. Eu queria saber se esse aumento, né, como que esse aumento de número de investidores nos fundos imobiliários acaba melhorando, inclusive, a questão do fundo, né, do próprio fundo ao qual você representa. É mais pessoas olhando, são mais pessoas estudando, são mais pessoas reparando ali nos fundos disponíveis. Como que você vê essa situação aí do aumento do número de investidores? Tá, a gente vê essa situação muito natural, porque, como eu falei, essa é uma alternativa de investimento que, apesar do investidor brasileiro estar começando a se popularizar, a entender melhor agora, né, a se conectar melhor agora, em países mais maduros, são investimentos populares há décadas. Então, enquanto que, como eu falei, a gente acabou de atingir 1.300.000 investidores em fundos imobiliários, os Estados Unidos tem mais de 90 milhões de pessoas, de indivíduos, né, que investem nos REITs, né, como que eles são chamados por lá. E o motivo disso, deles serem tão populares, Felipe, é que investir em imóvel é uma coisa que vem da origem do ser humano. Desde que o ser humano deixou de ser caçador, coletor, a gente começou a investir em imóveis e em terrenos, porque existe o consenso de que é um investimento sólido, é um investimento de longo prazo, é um investimento que protege o capital. E a gente acha que o jeito que os fundos imobiliários são desenhados é a forma mais eficiente de um investidor ter essa exposição imobiliária. Porque a alternativa, se você quer investir no mercado imobiliário, se você não investe através de um fundo, você tem que ir lá investir, comprar um imóvel. E as vantagens que o fundo imobiliário traz são inúmeras. Então, primeiro que você contrata, né, um investidor profissional, uma pessoa que entende de imóvel, faz isso todo dia, o dia inteiro, para selecionar esses ativos e administrar esses ativos para você, que traz uma qualidade no investimento. Segundo, porque os fundos imobiliários eles te dão um acesso ao investimento que você não necessariamente teria.
Então, com 100 mil reais, você não consegue comprar um shopping center, mas você consegue comprar com 100 reais cotas de um fundo que investe em shopping center e ter lá o seu pedacinho de shopping center. Então, te dá acesso a imóveis que você não tem. Terceiro, ele te dá uma liquidez que imóveis também não trazem. Então, comprar e vender cotas de fundo é tão fácil, é exatamente igual a comprar e vender cotas, ações de companhias. Né? Como todo mundo sabe, comprar e vender imóvel é uma coisa que é cara, leva tempo, você tem que pagar comissões, pagar impostos, etc. E aí tem, obviamente, a questão da isenção fiscal que o Brasil tem. Então, a gente enxerga que esse é um investimento que o investidor brasileiro está começando a conhecer mais agora, mas ele tende a ficar cada vez mais popular, porque ele tem qualidade, essas qualidades todas, né? Ele mistura um pouco daquela característica de ações que você consegue comprar e vender facilmente, com características de renda fixa, porque a maioria dos fundos tem rentabilidade, distribui dividendos mensalmente. Então, a gente olha isso com muito bons olhos. A gente, inclusive, trabalha para aumentar a nossa base de investidores. A gente hoje tem alguns milhares de investidores no nosso fundo, quer ter 10, 100, 200 mil, não importa. A gente quer que nosso fundo seja bem pulverizado mesmo. E a gente acha que é muito natural esse crescimento. Uhum. Inclusive, a gente estava falando aqui sobre os diferentes perfis, né, dos imóveis, do fundo, né? E aí eu queria saber a sua opinião, Fábio, a respeito da importância dessa diversificação, né? A gente tem visto vários investidores, inclusive, quando vão procurar um fundo imobiliário, saber, né? Pô, shopping, os shoppings estão passando por um problema ali por causa da pandemia. Escritório, também está passando por algum problema por causa da pandemia. Galpões logísticos, tem bastante demanda, algumas coisas mais nessa questão aí. Outros, por exemplo, certificados de recebíveis imobiliários, né? Os fundos de CRI, tem bastante demanda, porque estavam pagando até agora há pouco altos dividendos, justamente por conta de algumas questões ali nas taxas de juros, da inflação também. Enfim, eu queria saber a importância dessa diversificação na composição, tanto do portfólio do fundo, quanto no portfólio do próprio investidor, quando ele olha para os fundos imobiliários, ter essa percepção assim de fazer alocações em diferentes ativos, em diferentes perfis de ativos. Olha, diversificação é muito importante para qualquer investidor. Então, seja o investidor que investe R$1.000, seja o investidor que investe 100 milhões de reais, diversificação é super importante. É aquela máxima que todo mundo ouviu da avó: não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. Isso vale para investimento. Como eu falei, qualquer aluno de finanças aprende nas primeiras aulas o benefício da diversificação. E diversificar, Felipe, nada mais é do que você melhorar a relação risco-retorno do seu portfólio. Então, você consegue, através de uma simples estratégia bem feita de diversificação, reduzir o risco do seu portfólio sem necessariamente reduzir o retorno esperado. Então, ao invés de você investir R$100 num fundo que só investe em shopping center, como você mencionou, você pode investir esses mesmos R$100 em 3, 4 fundos que investem em categorias diferentes do mercado imobiliário, ter um retorno esperado parecido, mas reduzindo o seu risco. Eu acho que aquele investidor que não executava a diversificação e, por exemplo, no ano passado tinha uma alocação grande, percentualmente, na sua carteira de fundos de shopping, por exemplo, só para citar um exemplo de uma categoria que foi negativamente afetada pela pandemia, sentiu um pouco na pele como diversificar é importante, né? Porque enquanto que essa categoria teve uma queda expressiva por causa das questões de mobilidade, das restrições que foram impostas nas operações do shopping center, outras categorias do mercado imobiliário, como por exemplo logístico, foram beneficiadas. Né? O logístico foi beneficiado porque a adoção do e-commerce foi acelerada durante a pandemia, então as empresas precisaram cada vez mais de melhorar a logística, trazer novos galpões, então a operação logística melhorou. Só que podia ter sido o oposto também, podia ter sido um efeito, um ciclo econômico que favorecesse o shopping em detrimento de outros. Então a gente obviamente nunca sabe como vai ser o comportamento da economia e como esse comportamento vai afetar os ativos que a gente investe. Então, a nossa recomendação é sempre diversificar, né, no longo prazo. Não precisa ser aquela diversificação perfeita, porque às vezes você tem uma aposta pessoal, eu gosto mais desse ativo, eu tenho minha crença que no futuro aconteça algo nessa linha, então eu quero crescer o meu portfólio nesse lado.
É lógico que todo investidor tem aí o seu perfil, tem a sua estratégia individual de investimento. Mas, em geral, algum grau de diversificação sempre é saudável, né? Então, como eu falei, a gente, no nosso caso, no nosso fundo, a gente já faz um pouco desse trabalho. Então, o nosso fundo ele tem logístico, tem imóvel de renda urbana, tem imóvel industrial, porque a gente acha também que se eu colocar toda essa responsabilidade no colo do investidor, não necessariamente ele vai conseguir montar um portfólio com uma diversificação tão bem feita. Então, a gente que é investidor profissional, a gente acha que a gente consegue também ajudar um pouco nisso. Tá certo. Fábio, só uma última pergunta aqui do nosso chat, perguntando o que podemos esperar para o fundo nos próximos anos. Quais são as perspectivas aí de vocês para os próximos anos, seja no fundo e também eu quero expandir aí, pensando mais na questão do próprio setor dos fundos imobiliários. Tá. Bom, no nosso fundo específico, você pode esperar bastante estabilidade, bastante previsibilidade, né? Como a gente montou o nosso fundo justamente para ter transparência e previsibilidade nos rendimentos de locações. A gente tem contratos, como eu falei, super bem feitos, com inquilinos bons. 70% dos nossos contratos vencem só em 2028, então a gente tem um prazo super longo e a gente consegue prever o nosso resultado com alta precisão, ou seja, trazendo baixíssimo risco. E crescimento, como eu falei, a gente vai crescer, a gente quer continuar aumentando a rentabilidade, aumentando o crescimento, aumentando o tamanho do fundo. Para o mercado de fundos, a gente espera que ele continue crescendo também. Como eu falei, a gente acha que é um produto que cai muito bem na cesta do investidor brasileiro. Então, a gente vai fazer a nossa parte para continuar crescendo. Quer dizer, hoje a gente tem um cardápio, o investidor brasileiro tem um cardápio enorme de fundos a seu dispor. Então, são mais de 330, 320 fundos listados na B3. Isso é mais, por exemplo, que dos Estados Unidos, né, que é um mercado o mercado americano ele é 50 vezes maior do que o nosso em termos de tamanho dos fundos imobiliários. Só que a gente tem mais fundos imobiliários listados do que lá. Então, o brasileiro já tem um cardápio enorme de possibilidades para investir. Isso, obviamente, só traz para nós gestores mais responsabilidade em se diversificar, em trazer um produto cada vez melhor aí para o portfólio do investidor brasileiro. Mas tudo que a gente puder fazer para contribuir com o crescimento desse setor, a gente vai fazer. Tá certo, então. Fábio, eu quero agradecer sua participação aqui na BMC News. Muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, o conhecimento que você trouxe aqui a respeito do próprio mercado de fundos imobiliários, também do fundo Sequoia Properties aí que vocês administram. A gente agradece bastante. E só para a gente encerrar aqui, queria pedir só suas considerações finais para a gente poder se encaminhar para o final desse bate-papo. Bom, obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, dividir um pouco aqui da nossa experiência, do nosso fundo. Convido a todos a conhecer um pouco melhor o nosso fundo, né, o Sequoia 3, Renda Imobiliária, o SECR11, que é o ticker dele. O nosso site de RI tem todas as informações do fundo, inclusive os contatos nossos ali, a gente está totalmente à disposição. É um prazer poder conversar com o investidor. Então, conheçam melhor o nosso fundo e se gostarem, invistam. Tá certo, então. Obrigado, Fábio. Uma ótima tarde para você, bom fim de semana e até uma próxima. Obrigado. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.